Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre o grande sucesso da vez. Moana 2 está em exibição nos cinemas, arrebentando a boca do balão de fazer sucesso. Muita gente está gostando e eu também gostei, apesar dos pesares. E eu vou contar para vocês quais são esses pesares agora. Mas antes, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo que é importante para ajudar o canal Disnéfilos a continuar crescendo. E agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Mas antes, se você é fã de Moana, assim como eu sou de Moana, você vai querer adquirir essa belezura desse livro. Eu já mostrei ele em outros vídeos aqui no canal para vocês, e faz parte de uma coleção maravilhosa do universo dos livros, que é a coleção Clássicos Modernos, que tem também a coleção Vintage, são vários livros já, e são todos maravilhosos, capa dura, ilustrados, são lindos, e você encontra todos esses livros na lojinha do canal Disnéfilos na Amazon. O link está na descrição. Adquirindo por lá, você além de conseguir completar a sua coleção com excelentes e lindos livros, você ajuda o canal Disnéfilos demais também. Então dá uma olhada no link da Amazon e adquira esse livro maravilhoso e outros também da coleção Clássicos Modernos, da Universo dos Livros, ou da coleção Vintage, ou qualquer outro livro maravilhoso, ou outra coisa maravilhosa que você encontrar por lá, tá bom? O link tá na descrição. Pra gente falar de Moana 2, eu preciso primeiro estabelecer como é que vai ser a minha argumentação nesse vídeo aqui. Eu não vou falar a respeito de como foi a concepção desse projeto, até porque eu já falei disso em outros vídeos do canal Disnéfilos, até o meu vídeo de expectativas para Moana, que é: esse filme era para ser uma série, virou um filme e tal. É fato, é perceptível, você percebe até onde que eram para ser os episódios da série durante o filme, mas aí é já chover no molhado e também meio que foge do que eu quero falar nesse vídeo, que é a respeito do que o filme virou. Eu quero falar sobre o resultado. O filme é isso. E o que é Moana 2? Moana 2 é um repeteco do primeiro filme. E é um repeteco que faz aquilo que eu sempre julgo que sequências pobres de ideias, pobres narrativamente, costumam fazer para tentar fazer sucesso, acertar e conquistar o público, que é o famoso mais e maior. Nem sempre você fazer mais ou você fazer maior significa que você vai fazer uma coisa melhor. Quantidade não é o mesmo que qualidade. E Moana 2 é um exemplo perfeito disso que eu às vezes quase sempre falo aqui no canal. Muitas sequências acabam apostando no mais e maior para tentar ser melhor ou superiores aos seus originais e acabam não conseguindo. Por isso eu valorizo bastante sequências como Frozen 2, que pelo menos modificam a estrutura narrativa e ao invés de tentar fazer uma coisa que tem mais, sabe? Mais personagens, mais problemáticas, mais coisas, ou um filme maior, com mais músicas, mais não sei o que, sabe? Ao invés de fazer isso, o filme envereda para fazer uma coisa diferente, uma coisa que não é tão lugar comum dentro da franquia, não seguir os mesmos passos do primeiro. Então eu gosto de Frozen 2 por isso, ele não segue todos os mesmos passos do primeiro, ele faz alguma coisa diferente. Já Moana 2 é o mesmo filme que o primeiro, só que com mais personagens, mais músicas e problemáticas maiores para tentar parecer melhor e não consegue. A gente pode começar falando da estrutura dos dois filmes, né? Se você parar para pensar, como são os dois filmes? A gente primeiro tem uma apresentação do status quo ali daquele universo, tanto no primeiro quanto no segundo, aí com duas músicas até, né? No primeiro a gente tem o Where You Are, né? Que aqui no Brasil acho que é Seu Lugar, e na sequência a gente tem a música We're Back, ou Voltar, que também conta como é que tá ali o ambiente depois do primeiro filme. É a apresentação do status quo. Aí a gente tem a problemática, depois da problemática a famosa música I Want, de todas as animações da Disney. Toda animação da Disney, todo protagonista da Disney tem uma música I Want, e não é diferente aqui em Moana e em Moana 2. A gente tem a How Far I Go no primeiro filme e a gente tem a Beyond aqui no segundo filme, inclusive duas músicas belíssimas. Depois da música I Want, você tem o começo da jornada da personagem. Ambos os filmes usam o mesmo estilo de narrativa. A personagem tem que sair de onde ela está para enfrentar uma longa jornada pelo oceano, para encontrar um vilão ali para enfrentar, né? Um chefão, né? Como se fosse o chefão da fase, para depois retornar para sua ilha ali. A mesma jornada vai ser nos dois filmes. E essa jornada, ela tem basicamente a mesma estrutura nos dois filmes. São basicamente três grandes empecilhos que acontecem até a grande batalha final. E quando a gente chega na batalha final, você tem a batalha final meio que em duas fases. Uma fase onde dá errado, aí tem toda uma coisa meio dramática ali,
pra depois dar certo no final, né? Moana 2 dá uma variada, né, tanto nessa estrutura quanto na batalha final, pra tentar se diferenciar um pouco. Mas ainda assim a estrutura é a mesma, o que muda é a ordem dos fatores, né? Por exemplo, falando da batalha final, a gente tem ali no primeiro filme a Moana e o Maui enfrentando lá a TK, eles não conseguindo, o Maui desistindo pra depois voltar, a gente sabe que vai voltar, a Moana indo sozinha, aí o Maui voltando e eles sim conseguindo, e aí a Moana descobrindo que é TK e Tefiti, enfim, resolvendo o problema, né? Em Moana 2 a estrutura é um pouco diferente, porque eles meio que conseguem resolver tudo numa tacada só, sabe? Eles conseguem resolver o problema de primeira, vamos dizer assim. Apesar de ter uma pequena, não deu certo, eles mudam a estratégia. Quem assistiu Moana 2 sabe o que eu tô falando, né? Mas ainda assim é tudo numa tacada só, não tem essa quebra emocional no meio. A quebra emocional vem logo depois disso tudo acontecer, quando acontece o que acontece com a Moana. Eu acho que eu posso falar o que acontece com a Moana, porque esse vídeo aqui é com spoilers, né? Eu deixei escrito aqui, então dá pra dizer, quando a Moana morre ali e é ressuscitada como semideusa, assim como aconteceu com o próprio Maui. Então, a quebra emocional ela é num momento diferente, mas ainda assim a estrutura é a mesma. Tem duas grandes fases dessa batalha final com uma quebra emocional no meio, pra depois finalmente a gente ter o finalzinho feliz, típico de uma animação da Disney. E quando a gente pega a estrutura do filme como um todo, os três grandes empecilhos, basicamente o tipo de empecilho também são os mesmos, né? A gente tem um dos empecilhos no primeiro filme, o próprio encontro da Moana com o Maui, depois a gente tem o encontro da Moana e o Maui com os Kakamora, e depois a gente tem o encontro da Moana e o Maui com um personagem vilanesco que canta uma canção bonitinha. Em Moana 2 é basicamente a mesma coisa, só que com um acréscimo e com uma junção de duas coisas, né? E aí a gente tem não só o mais, como o maior em Moana 2, porque ao invés da gente ter só o encontro da Moana com o Maui como um dos problemas em Moana 2, a gente tem uma união de duas coisas. Então a Moana encontra com o Maui ao mesmo tempo que ela encontra com uma personagem vilanesca que canta uma musiquinha, que aqui no caso é a Matangi. Ou Matangi? É Matangi ou Matangi? Acho que é Matangi, não lembro agora. Quando a gente tem um encontro com os Kakamora, diferente do primeiro filme que é só uma fuga, aqui tem mais uma problemática envolvendo lá aquele marisco gigante, tem toda uma interação entre esses personagens, um dos Kakamora acaba entrando na jornada e ficando com a Moana até o final, então também é uma coisa maior. E aí a gente tem um outro encontro com seres mitológicos, aqui no caso de Moana 2, com aquelas cobras marinhas, que acabam meio que servindo como a primeira parte da batalha final, né? É depois de encontrar as cobras marinhas lá, que a personagem, os protagonistas têm aquele período de baixa ali, aquele período de desconfiança de si mesmos, para depois ter um gás novo de energia e de confiança para realmente enfrentar o vilão mesmo no final. Portanto, a estrutura é a mesma, o que acontece é que Moana 2 injeta mais doses de problemas para mais personagens enfrentarem, justamente para transmitir essa sensação de maior do que o primeiro, né? No primeiro a gente tinha dois personagens enfrentando um ou outro obstáculo até o final, agora a gente tem esses dois personagens com mais três novos personagens, ao invés só do Rei Rei, a gente tem o Rei Rei e o Pua enfrentando problemas maiores, então ao invés de encontrar com o Kakamora, é Kakamora com o Marisco, encontrar o Maui com a Moana lá junto com a Matangi, aí depois tem cobras marinhas, aí tem o vilão, que aí o vilão, apesar de não oferecer nenhum tipo de ameaça física com tanta força assim para os personagens, e ter um final que é até meio broxante, parando para pensar, ainda assim eles colocam um diálogo na boca do Maui, nossa, que saudade do monstro de lava, para justamente tentar transmitir essa sensação de, olha só, esse problema é maior do que o primeiro. Porém, essa injeção artificial de mais quantidades de problemas, como eu já deixei claro no que eu falei, é artificial, sabe? Você sente a artificialidade e não consegue atingir o nível de envolvimento que você tinha no caso do primeiro filme, porque no primeiro filme você tinha as doses de problemas e de coisas a serem resolvidas ali na medida correta. Isso tira um pouco da naturalidade das problemáticas e traz esse aspecto artificial. E essa artificialidade faz com que, apesar de ter grandes quantidades, a jornada pareça menor. E aí não é só a artificialidade que faz a jornada parecer menor. A gente vai entrar num segundo problema de Moana 2 pra mim, que é o fato desse filme deixar as coisas muito pra depois, sabe? Eu infelizmente senti em Moana 2 aquela coisa meio filme da Marvel recente, sabe? Se você pega a fase 4 e 5 da Marvel agora, tem muito essa coisa do... Esse filme aqui é um episódio filler, né? Que é aqueles episódios de meio de temporada que não diz muita coisa, porque o episódio principal mesmo vai ser o próximo.
Então, o que acontece em Moana 2 não importa tanto, porque o que importa de fato é o terceiro filme, né? Aí a gente tem a cena pós-créditos com o vilão sendo revelado, com a Matangi dizendo a que veio de fato. Então, isso me deu um gosto de eu fui enganado e abaixou o nível da experiência de Moana 2. Por mais que a tentativa dos criadores seja de que Moana 2 seja um episódio de transição, então a gente tem o primeiro filme como de apresentação. Esse aqui transiciona para uma conclusão que provavelmente vai ser Moana 3, de uma grande trilogia, essa é a ideia a princípio, ao que me parece, mas isso é feito de uma forma meio forçada, e essa forçada passa essa sensação de que Moana 2 é inútil, sabe? Porque o que a gente viu em Moana 2 de fato é uma coisa que é repeteco do primeiro. E o que a gente veria de legal é uma coisa que tá no próximo. Então, pra que serve Moana 2? Por que não trazer a Matangi pra essa narrativa, apresentar o vilão de verdade nesse filme, desenvolver essas problemáticas e fazer uma coisa diferente do primeiro nesse filme e fazer uma conclusão épica pra essa jornada agora? Se Moana 2 fizer muito sucesso, cria-se uma nova jornada para o terceiro filme, por que não? Agora, por que pegar tudo que teria de muito legal em Moana 2 e jogar para frente e fazer com que Moana 2 seja apenas um repeteco requintado do que foi o primeiro filme? Isso eu achei bastante frustrante, bastante decepcionante. É por essas e outras que eu acho que Moana 2 é um filme que fica muito à sombra do seu antecessor. De fato, aí agora eu vou assumir para vocês, eu me diverti horrores, eu assisti o filme 2 vezes no momento que eu tô gravando esse vídeo, e eu amei, sabe? Eu adorei as músicas, apesar de não serem realmente no nível do primeiro, só tem uma música que eu de fato não gostei, que é aquela música A Vida é Boa no Mar. Eu realmente não gostei muito dessa música. Mas a música da Matangi eu gosto relativamente, não é uma das minhas favoritas, mas eu acho um momento divertido do filme, eu acho o número musical excelente, né, as escolhas visuais desse número musical. Eu gosto muito da música de abertura, que é a música We're Back, eu acho uma música enérgica, que tem o clima de Moana, e as minhas duas favoritas são a música do Mal e a Beyond, que eu acho que são músicas excelentes, aí sim, no caso dessas duas, no nível do primeiro filme. Portanto, eu adorei as canções, eu adorei os novos personagens, apesar deles serem inúteis, né, se você parar pra pensar. O único personagem legal desses novos é o velhinho, e ele é inútil, porque ele não faz nada durante o filme. E os outros dois personagens que fazem alguma coisa, no caso daquele apaixonado pelo Mal e aquela menininha, eles são chatos. Portanto, são três personagens inúteis. Mas ainda assim, como alívios cômicos, eles acabam servindo em alguns momentos, todos eles têm o seu momentinho de brilhar, e quem se destaca, como eu disse, é o velhinho. Também adoro a participação do Pua no filme, eu gosto do filme colocar ele aqui, apesar dele também ser inútil, pelo menos dessa vez ele tá junto. O Rei Rei, gente, o Rei Rei não é só uma galinha, vocês já perceberam isso, né? Ou um galo, né? O Rei Rei é importante, narrativamente, ele é importante, e eu ainda acho que eles vão revelar que o Rei Rei é alguma coisa, sabe? Tipo, sei lá, algum guia espiritual, já sabe, tipo Coco, Viva a Vida é uma Festa, que o cachorro é um guia espiritual, o Rei Rei é alguma coisa desse sentido. Tá bem na cara, se você parar pra pensar, tá bem na cara isso desde o primeiro filme. No primeiro filme ele salva o coração de Tefiti, que tá quase caindo no mar, ele vai lá e pega, sendo que ele é burro pra caramba. Nesse segundo filme, várias das coisinhas é ele que acha, ele que movimenta, sabe? Então o Rei Rei é importante. Mas enfim, voltando, né? Eu gosto das participações desses personagens, dos fofinhos pra vender boneco, pelo menos são engraçados. A Simea é uma das coisas mais fofas já feitas pela Disney, gente. Que coisa fofa que é essa personagem, a relação dela com a Moana é excelente e eu quero uma boneca da Simea. Portanto, é claro, é fato e resumo do vídeo é isso. Eu amei Moana 2 e não me decepcionei em nada, até porque as minhas expectativas eram muito baixas para Moana 2, então fui surpreendido positivamente. Me diverti pra caramba com o filme é hilário, o filme é lindo, o filme é emocionante, é bacana pra caramba, mas é um filme que está à sombra do seu antecessor por esses dois fatores que eu fiquei um vídeo inteiro explicando aqui pra vocês. O primeiro é usar toda a sua duração pra repetir o que deu certo no primeiro, e o segundo é as coisas que poderiam fazer desse filme um diferencial são jogadas para o futuro, são jogadas para Moana 3. Portanto, é uma experiência que tinha potencial para ser muito maior, mas acabou tentando jogar no seguro e acerta, pelo menos acerta. Eu não acho que falhe, não acho que é um grande desastre. Eu acho Moana 2 um filme razoável, pelo menos.
Mas essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você já assistiu o Moana 2, bom, se você tá vendo esse vídeo, você deve ter assistido o Moana 2, porque eu contei o final aqui pra vocês. Mas enfim, comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, se você concorda comigo, se você discorda, tá bom? Adoro ler os comentários de vocês, sempre respondo os que eu posso. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, que ajuda muito para ajudar o canal a continuar crescendo. Deixa o like no vídeo, que é importante também. Te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais para ter acesso a mais conteúdo e um contato mais próximo comigo. E por esse vídeo é isso. Aqui eu vou deixar duas recomendações de vídeos para você continuar comigo aqui no canal. Um sobre o primeiro Moana e por que eu acho aquele filme muito bom, apesar de ser mais do mesmo. E o outro é sobre Raya e o Último Dragão, que tem a mesma estrutura narrativa, mas subverte as coisas, e eu considero que é um filme subestimado. Se você quiser ver um desses dois vídeos, fica aqui comigo no canal de Cinéfilos. E por esse é isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!